Caríssimos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Quaresma, o evangelho que a igreja nos traz, João, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Seria muito bom você, durante o dia de hoje, quem não está com a Bíblia agora, voltar a este texto, reler o texto e se colocar no texto. Aqui nós temos algumas situações importantes daquela época, mas que tem a ver com a nossa época. Algumas foram aprimoradas, rebuscadas, não é? Jesus disse que ele não veio acabar com a lei, mas ele veio levá-la à plenitude. Aquilo que era essencial ficou, aquilo que era secundário, Jesus superou. E qual é o início onde gira todo o evangelho de hoje? A importância do templo. O templo é o local onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus, para se encontrarem com Deus. E este local que estamos é também um templo, só que com o passar dos séculos, nós chamamos igreja, com títulos, né? Matriz, capela, santuário, oratório, etc. O nosso santuário, mas é um templo, só que se fala muito igreja, só que é igreja com a letra I minúscula, porque a igreja com a letra I minúscula significa o templo. Eu vou à igreja. Essa igreja é com a letra minúscula, é o templo, é o local que se reúne. E por que a igreja chama igreja? Porque na igreja se reúne a igreja. Só que o templo, igreja, letra minúscula. A igreja que somos nós, letra maiúscula. Então é por isso que esse templo nós falamos igreja, porque na igreja está presente a igreja, que somos nós. Suponhamos, e isso já aconteceu aqui neste local, que não houvesse este templo, como nós já celebramos tantos anos aqui embaixo. Ali embaixo, pode falar que aquilo era uma igreja. Ali é um lugar tampado, tanto que nós falávamos, espaço celebrativo do Frei Galvão. Ou seja, era o local que nós nos encontramos para celebrar. Porém, se não houvesse nem aquele lugar, e houvesse aqui uma grande mangueira, um pé de manga, um pé enorme, onde tivesse sombra, se ali se coloca uma mesa, um forro, uma vela, tem o pão, tem o vinho, tem o padre, tem o povo, ali acontece a missa. Então aquele pé de manga e ali embaixo está reunido o quê? A igreja. Então a igreja, ela é maior que o templo. Porém, o templo não deixa de ser importante, porque ele é o local da reunião. E Jesus, ele vai a Jerusalém para a Páscoa dos judeus. Aqui é interessante, nós celebramos a Páscoa dos cristãos. Jesus, ele sobe para Jerusalém, porque ali não havia ainda igreja. Ele estava com os 12 para celebrar a Páscoa dos judeus. E qual a diferença? Muitos cristãos católicos não sabem. Se você pergunta para alguém, qual a diferença da Páscoa dos judeus e da Páscoa dos cristãos? Muitos dizem, mas eu não sei. Eu sei que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Eu nem sabia que tinha Páscoa de judeu. Mas é por causa da Páscoa do judeu que existe a Páscoa dos cristãos. A palavra Páscoa vem de pechá, significa passagem. Qual é a Páscoa judaica? É a passagem do Egito para a terra prometida, da escravidão para a liberdade. Qual é a Páscoa do cristão? É a celebração da passagem da morte para a vida de Jesus. E a nossa Páscoa pessoal, que é a conversão. É por isso que no evangelho de hoje tem a expressão Páscoa do
judeu, porque estavam celebrando, comemorando, rememorando um Deus que liberta, um Deus que quer um povo livre, um Deus que os tirou do Egito através de Moisés, cruzaram o Mar Vermelho e chegaram à terra prometida. Então Jesus tem na cabeça dele que o templo é um local de liberdade, é um local de gratidão e não de obrigação. Vou repetir isso. O templo é local de gratidão e não de obrigação. Repitam comigo. O templo é um local de gratidão e não de obrigação. Isso há 2000 anos atrás. Quando Jesus vai ao templo de Jerusalém, ele está indo com gratidão ao Pai. Um Pai que liberta, um Pai que guia, um Pai que quer o seu povo com vida e vida plena em Jesus. E hoje, meus irmãos, a nossa presença na igreja, a nossa presença nas missas dominicais, a nossa presença no tempo quaresmal, a celebração da Semana Santa, não pode haver obrigação, mas deve haver gratidão. Eu vou à missa porque você sabe como que é, né? Domingo tem que ir à missa. Então eu vou pegar uma missa menor, quanto menor melhor, aí tá bom, aí eu vou à missa, pronto, estou quites com Deus. Essas pessoas estão vivendo a obrigação. Eu tenho que ir à missa, domingo é dia de missa, o católico é obrigado, então vamos para acabar com isso. Procura mais cedo aí, onde tem a missa mais cedo aí, 5 horas da manhã, a gente vai e já fica livre disso aí. Só que Deus, o que agrada a Deus, não é um coração que está com Ele obrigado. Imagine só, você que já é casado, casada, se no dia do seu casamento, a hora que o padre pergunta, aceita fulano de tal como seu marido, como sua esposa? Aí põe o microfone na boca do seu marido e da sua esposa, o noivo e a noiva. Eles respondem assim, é o jeito, né? É o que temos para hoje, né? Que casal que aceita um relacionamento desse? Que casal que quer celebrar um casamento desse? É o jeito, né? Não arrumei coisa melhor. É o que temos para hoje. Nem casamento há, porque não se ama por obrigação. Um verdadeiro amor, ele traz consigo gratidão. Porque essa questão assim, odiava ontem e amo hoje, não conhecia ontem, amo hoje, não sabia quem era ontem, amo hoje, isso é muito perigoso, porque o amor é uma construção, o amor é uma caminhada. Quanto mais você convive com alguém, quanto mais esta pessoa convive com você, quanto mais vocês vão se conhecendo, isso a nível de casal, a nível de família, a nível de amizade, o que vai acontecendo aí? O amor, ele vai crescendo cada vez mais. É por isso que pessoas que te amam, pessoas que gostam de você, pessoas que querem ter uma amizade com você, o que elas começam a fazer? Quem sabe a resposta? Elas começam a te convidar para o templo delas. Vem para o meu templo. Qual que é o templo? É a nossa casa, que também é uma igreja doméstica. Qual que é o convite que nós fazemos às pessoas queridas? Olha, eu vou marcar lá em casa um café, você vai? Vou marcar um almoço, você vai? Não é para comer não, comida a gente tem. Você vai na casa toda para comer? A geladeira, comida a gente tem. Mas por que a pessoa nos chama para comer na casa dele? Por que nós viemos à missa? Para comer. E qual é a comida? O pão da palavra e o pão da Eucaristia. Eu vou na sua casa, né? O jeito, porque lá em casa não tem comida, tem um lugar melhor, eu vou lá almoçar com você. Que dia que é esse rango aí? Você não sabe, pelo amor de Deus, não precisa nem ir, desse jeito aí, não precisa nem ir. Olhe que nas nossas relações humanas, eu estou fazendo isso para você entender onde eu quero chegar.
Nas nossas relações humanas, ninguém vive por obrigação. Entre nós, nós não gostamos de obrigação. E pior do que a obrigação é o interesse. Gente com segundas interessada, gente, né, que está, mas não é por você, está pelo aquilo que você pode oferecer. Jesus, quando chega ao templo, ele nota que a obrigação não perpassa as relações humanas, mas tem gente que vive uma fé de obrigação. Aí eu vou porque tem, eu rezo porque tem, eu confesso porque tem, eu colaboro com a igreja porque tem, eu pago o dízimo porque tem, tudo obrigado. E aqui o problema aqui não é as ofertas do templo, mas é uma oferta trocada por graça. Porque todos nós somos chamados a, ainda hoje, não oferecer animais, mas colaborar com o templo, oferecendo as nossas doações. Só que a doação, ela não tem o caráter obrigatório, mas é o caráter de graça. Eu colaboro, eu oferto por gratidão, por aquilo que Deus me concedeu, por aquilo que Ele me ajudou a conseguir, e não por obrigação. E o que aconteceu no templo de Jerusalém? Naquela época, a maioria das terras eram de grandes latifundiários, não tem esse nome, só para você entender. E eles cultivavam estes animais, ovelhas, bois, e eles ficavam esperando a Páscoa do judeu para arrendarem pequenos pedaços de terra perto do templo de Jerusalém, para que as pessoas pudessem comprar estes animais e levá-los para o sacrifício. Só que a moeda das pessoas que não moravam em Jerusalém era uma moeda pagã, e não se entra no cofre de Deus, no templo de Jerusalém, uma moeda pagã. É a mesma coisa, você vai me entender, uma pessoa, você vai me entender. Tem gente que vai, mas é verdade. Uma pessoa que é, vamos supor, um traficante. Aí ele vem à igreja, traz R$1 milhão. Padre, eu sou aqui da boca aqui de cima, e a coisa da boa. Eu vim doar aqui para o senhor, para essa igreja aqui, R$1 milhão. Não posso nem falar o que é, né? Não. Ah, padre, eu sou dono de uma rede de motéis, uma rede de prostíbulos. Eu quero bancar aqui 1 mês as despesas da igreja. Não. Adultério, promiscuidade, etc. Há certos tipos de dinheiro que não podem ser recebidos. Ah, eu sou um político, consegui ali um desvio, 100 mil vai para a igreja, põe como doação aí. A moral diz não. Mas naquela época o que estava atrás não era só um dinheiro ganho de maneira ilícita, é um dinheiro pagão de um povo que vivia num local onde não era o Deus de Israel. O que o templo fez? Não, a gente resolve o problema. Não, pode trazer o seu dinheiro, pode trazer o dinheiro sujo. Eles arrumavam cambistas que ficavam perto do templo, no pátio do templo, com o dinheiro que o templo aceitava. Suponhamos, só para você entender, para entender o texto, isso que eu estou para você entender por que Jesus fica nervoso. Suponhamos que no templo só se aceita real. Suponhamos que nós estamos nesta época, o dólar, o euro é uma moeda pagã, é gente que não tem Deus. Mas quem é judeu e mora nessa região, lida com dólar e com euro. Mas não se pode ofertar ao templo dólar e euro. Isso significa o quê? Então o meu dinheiro não serve. Não, mas pode trazer o dólar e euro? Porque eu vou espalhar aqui em volta do santuário nos cambistas. Aí você oferece o dólar, eles te passam R$1, aí você pode entrar e põe R$1 aqui. Entendeu? Transformar o templo num banco. Os latifundiários vendendo animais caros
e ganhando muito em cima do povo, os cambistas trocando dinheiro. Quando Jesus chega, fala assim: mas peraí, mas onde que está o culto? Onde que está a fé? Onde que está a gratidão? E aqui aparece um Jesus que a gente não conhece em muitos textos. Um Jesus nervoso, um Jesus firme, um Jesus que pega um chicote de cordas, um chicote, e começa a chicotear o povo. Claro, a fama de Jesus já tinha chegado em Jerusalém, então não era um qualquer que pegou um chicote. Eles sabiam das pregações, dos milagres, daquilo que ele pretendia, e ele coloca para fora então bois, ovelhas, pombas, cambistas, derruba, não é, as moedas, derruba as mesas dos cambistas, põe esse povo para correr, porque o templo de Jerusalém, você não vai imaginar um templo como esse, é um templo retangular, mas que tem na frente do templo um grande pátio, mas é um pátio grande, e neste pátio ainda não é templo, mas ainda não interno. Então essas pessoas estavam no pátio do templo, e quando Jesus entra, ele vê uma feira, ele vê um banco, ele vê o pessoal falando só de dinheiro. O assunto é dinheiro, o assunto é vitória financeira. Os ricos esnobando bois. Porque eu tive vitória financeira, o negócio aqui é dinheiro. O assunto era dinheiro. Hoje em dia, infelizmente, sem dizer o nome de A ou de B, você entra em certos templos, é a mesma coisa, o assunto é dinheiro, a pregação é dinheiro, tudo vive em torno do dinheiro, ou do dinheiro ofertado. E aí eles pegam a pessoa que oferta o dinheiro, e quanto mais dinheiro oferta, mais vitória financeira tem. Aí você ouve testemunhos dentro da igreja, testemunhos do tipo: eu andava de ônibus, hoje eu ando de Ferrari. Eu ganhava um salário, hoje eu estou com 100 mil por mês. Eu tinha uma empresa, hoje eu tenho 4. Eu era empregado, hoje eu tenho 80 funcionários. Aí Jesus vai perguntar: onde está o culto? Onde está a gratidão? Transformar o templo numa casa de cambistas, numa casa de comércio. O assunto é só dinheiro. E Jesus põe esse povo para correr. O chicote comeu. Mas aqui tem algo bonito no Evangelho. Os abonados, quem tinha dinheiro, eles pagavam bois e ovelhas. Eu estou fazendo esse contexto, senão você não vai entender o texto. Nós estamos aqui no Frei Galvão. Estou vendo aqui em volta do santuário muitos veículos. O pessoal vem participar conosco de outros lugares mais longe. Estão muitos carros. Como que hoje você causa espanto nas pessoas? Pega na internet o funk ostentação, esses youtubers vazio da vida. Como que eles chamam a atenção? Pelos bens, porque não tem nada ali para oferecer, né? A pessoa é vazia, então ela aparece pelos bens. Então tem uma night lá, né? Uma festa à noite, lá, né? Aí o que eles pedem? Traz para mim as 3 champanhes, as mais caras. E você acha que eles vão lá para o cara discreto, pega a taça, põe champanhe? Não, que champanhe? O negócio é aparecer. Aí os garçons vão sair lá de trás, trazendo a garrafa de champanhe, Chandon, o mais caro, com um foguinho em cima. Eles acendem um foguinho, fica tch, e todo mundo olha para onde que está indo. E o cara fica no balcão para todo mundo ver que é para ele. A cultura do valor. Não, aquele é o cara. É o cara. E quando os carros vão passando na frente lá da night, tadinho, que esses carros normais nem passam ali. Aí aparecem aqueles carros importados. É pneu que abre, é carro que desce, é capô que sobe. Todo mundo, Aí o cara desce e faz com a chave assim, ó. Estaciona. Pô, todo mundo, é o cara. Eu estou exagerando?
A não ser que você não vê televisão e não assista essas coisas. É a época que nós estamos vivendo. Quanto mais eu posso ostentar, mais importante eu sou. Por isso que muita gente vive humilhado e deprimido, porque não tem o que ostentar. E como que se ostentava nessa época? Não tem Ferrari, não tem Xandão. Como que é que eu entrava e o pessoal falava? É o cara. Se eu entrasse no templo puxando um boi. Um boi, raras pessoas tinham dinheiro para ofertar um boi no templo. Se um boi hoje não é parado, imagina um boi para se ofertar no templo de Jerusalém, na festa mais importante do judeu. Ah, meu filho, aí entrava o cara puxando um boi, o pessoal, é o cara. Só para você entender, porque a época é outra. Então as pessoas não estavam procurando cultuar a Deus. Elas estavam procurando o quê? Aparecer no templo para os outros verem. Uma classe média alta ofereciam o quê? Uma ovelha. Porque eles eram ricos, mas eram ricos para oferecer um touro. Então ofereciam ovelhas. Ô padre, e nós? Vamos oferecer o quê? José e Maria ofereceram o quê quando foram ao templo? Os pombinhos. Os pobres ofereciam uma gaiolinha com pombinhos. Era uma oferta que todo mundo conseguia comprar. É por isso que Jesus pega o chicote, olha para vocês entenderem, põe os cambistas para correr, põe os vendedores para correr, põe nos berros bois e ovelhas para fora, mas ele apenas diz para quem vende pomba: tirar isso daqui. Ou seja, até no momento de fúria do Senhor, ele tem carinho para aqueles que atendem os pobres. Ele expulsa os outros, mas diz quem vendia pomba: tira isso daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Jesus não é contra a oferta. Jesus não é contra cultuar a Deus com pombinho, com ovelha e com touro. O problema é que o culto desapareceu, dando lugar ao comércio. E qual é a tese que Jesus tem? Qual que é o pensamento central na cabeça de Jesus? Aquilo que é de Deus é de graça. Não há como você comprar nada de Deus. Infelizmente hoje há muitas pregações disfarçadamente que você compra coisas milagrosas, compra terreno no céu, compra bênçãos, e as pessoas pagam, porque hoje tudo se vende. Então na cabeça da pessoa, Deus também é vendável. Isso não é de agora não. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Ele achou que Jesus também era algo de comércio. Não façais nem da casa do meu pai, nem de mim, um artigo de comércio. O problema está aí. As pessoas achavam que elas podiam comprar a graça de Deus. A oferta deveria ser entregue como gratidão, e não como meio ilícito de transformar aquilo que é de Deus naquilo que não é de Deus. E o que não é de Deus, aquilo que é de César. E o que é de Deus? O culto humano. Por isso Jesus vai dizer: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Porque se não fosse lícito pagar o imposto, Jesus tinha dito: não pague imposto. Não, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, tudo resolvido. Nós devemos ter na nossa cabeça o seguinte: quando você vem ao templo, quando você vem à igreja buscar a graça e a bênção de Deus, você precisa ter uma coisa apenas: fé. É pela fé que se alcança o milagre. E por causa da fé, e por causa da bênção, e por causa da graça, graça é de graça, eu oferto. Só que não é por obrigação a oferta, é por gratidão. O caminho é diferente. Eu não oferto para receber,
Eu oferto porque recebi. Eu não oferto porque estou pedindo. Eu oferto porque eu estou agradecendo. E Jesus não viu esse sentimento no templo. E as pessoas olhavam para Jesus e diziam: olha, nele se cumpre a escritura, viu? O zelo por tua casa me devorará. Todos vocês, as equipes que trabalham no santuário, as equipes externas que acolhem vocês, você que vem ao santuário, os nossos funcionários que limpam a igreja, todos devem ter zelo. Por isso que o zelo por tua casa, zelo pela casa de Deus. Mas eu não posso esquecer, e infeliz do padre que esquece, que o zelador por essência e por excelência do templo é o sacerdote, é o padre. É o padre que tem que ter zelo pelas coisas da igreja que ele está. Zelo com a limpeza do templo, com os forros bem passados, tudo bem organizado, uma devoção sincera, porque nós devemos ter zelo com as coisas de Deus. Não é agora, mas há uns anos atrás, o Papa era João Paulo II, um período muito forte na América Latina, da teologia da libertação, que a base é o marxismo, não tem nada ali de cristianismo, que muitos padres que entenderam a coisa errada, eu tinha 5, 10 anos de idade, mas a gente estudou depois disso, na década de 80, década de 90, né? Onde a política entrou com força na igreja. Muitos padres mandaram guardar cálice, mandaram guardar âmbula. Nós temos que ser humildes. Celebravam a missa e o vinho em copo de boteca, aquele copo de café, um pires para pôr a hóstia. Chegou a acontecer, eu estou falando porque eu provo o que eu falo, chegou a acontecer em lugares no Brasil, as hóstias que sobraram da missa jogavam para a galinha comer. Isso esteve dentro da igreja, e tem gente que acha muito normal isso aí. Só que quando o bonitão ia almoçar, eram pratos de louça e taças de cristal, ou seja, para mim o melhor. Mas na igreja, para falar que é humilde, é de qualquer jeito. Aí a pessoa fala o quê? É humildade. Meus irmãos, isso não é humildade, isso é falta de zelo. Há pessoas que não têm zelo nenhum com as coisas de Deus e falam que é humildade. Túnica rasgada, estola mal passada, barba mal feita, cabelo desgadanhado, homilia, toca de caixa. Isso é humildade? Isso é falta de zelo. Não tem zelo com as coisas de Deus. Levam a coisa no tambor, é na batida que a coisa se realiza. Isso nunca foi e nunca será humildade. Nós temos que ter zelo com as coisas de Deus. E quem trabalha perto de mim já ouviu a frase 500 vezes e ouvirá onde eu estiver: para Deus o melhor. Para Deus o melhor. E aqui eu falo sem criar inimizade. Se você vê alguém trabalhando perto de mim, o cara é bom, senão não vai ficar. Mudo coordenação, coloco, tiro, até encaixar a pessoa no lugar que ela vá. Não pode fazer as coisas para Deus meia boca. Vamos passar um forro meia boca. Vamos ajudar o padre lá no altar meia boca, né? Exemplo, os acólitos, jovens, muito jovens, mas as mães ficam em campo, falam: padre, o meu filho só andava de chinelo, os dedos parecendo curupira. E entraram para acólito, ficam lá engraxando sapato, estão com calça social preta, meia social preta, batinas bem passadas, sobrepelis bem lavados, a cruz, cabelo penteado, unha limpa. Que frescura! Isso chama zelo com as coisas de Deus. Porque a tal do para Deus de qualquer jeito, veja se eles vão namorar de qualquer jeito. Aí não, aí passa gelzinho, aí passa perfume. Por que para encontrar com pessoas importantes para nós honramos e não honramos a Deus?
Eu tenho na minha casa e tenho. Não tudo, mas algumas peças para visita, que eu não vou usar todo dia. Aqueles pratos normais eu como todo dia lá em casa. Copo de requeijão, eu aprendi. Aquele copo de requeijão não tem baixa validade. Você vira, põe um pouquinho de sabão líquido, deixa lá um pouquinho. Depois você pega, puxa e passa assim, solta. Aí ninguém vê que é copo de requeijão. Eu tomo água nesse, minha mãe vai lá em casa. Mas vai uma visita lá em casa, que é importante para mim. Não é uma pessoa importante, não é importante para mim. Um amigo, a minha família. Eu tenho um prato melhor, eu tenho talheres melhores. Aí eu vou pôr um copo mais bonito, que eu comprei também. Tem uns copos mais bonitos. Quando eu estou em casa, eu tiro a água, é do filtro mesmo. Quando tem visita, eu ponho numa jarra de vidro, a pessoa põe no copo. Ah, padre, isso aí, quem faz isso aí é para aparecer. Gente, todo mundo que visita a nossa casa sabe que nós não vivemos daquele jeito, não. Aquilo foi feito porque eu quero honrar a visita. Eu quero mostrar para ela, eu estou feliz por você estar na minha casa. Eu não como nesse prato todo dia. Eu não bebo nesse copo todo dia. Mas você é tão importante para mim que eu preparei esse almoço para você. Aqui em casa durante o dia, durante a semana é arroz, feijão, uma salada, um pedacinho de carne, uma verdura refogada. Mas quando vai uma visita, vamos fazer uma lasanha, vamos comprar um frango assado, vamos fazer suco, põe aí um refrigerante, os dois tipos, porque a pessoa fica feliz. Você vai chamar isso de aparecer? Não, isso é zelo. Você está cuidando bem da visita. Agora não que a Denise que trabalha para mim, ela é muito zelosa, porque eu moro sozinho, ela que cuida disso. Falou, padre, pelo amor de Deus, os seus lençóis tem vários furados, vamos comprar novos. Ai meu Deus, essa palavra comprar, todo marido xinga as mulheres, só compra. Aí comprou os lençóis bonitinhos, estão lá, as outras, ela consumiu com eles, senão eu vou usar. Mas tem lá em casa um quarto, que é o da minha mãe. Fiz um quartinho para minha mãe enquanto ela vem. Quando eu recebo um amigo, alguém que vem de fora e fica lá, tem uma gaveta que é a roupa de cama da visita. Aí é um lençol melhor, é um travesseiro melhor até que o meu. Um travesseiro melhor, um edredom que não é usado, a gente manda lavar, põe assim um cheirinho gostoso. Esse aí quer aparecer para visita. Não, é um zelo. O contrário é que seria ruim. Eu receber uma visita, a pessoa olha o colchão puído, o lençol rasgado, a toalha suja, o edredom cheirando a naftalina com traça. Peraí, eu não vou vir aqui mais, não sabe nem me receber? Jesus era zeloso. O templo para Jesus, a igreja é importante, e o zelo o consumia. E as pessoas perguntavam, mas que sinal você nos dá para fazer isso aí? E outra pergunta, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Para pegar chicote, bater na gente, colocar os animais para correr? Olha lá, tem um boi correndo lá na rodovia, quem vai pegar? Quem você pensa que é? Qual o sinal que você nos dá? Jesus responde assim, destruir este templo e eu levanto em 3 dias. Pessoal, é louco. É louco mesmo. Foram gastos 46 anos para levantar um templo desse tamanho, e você vai colocar esse de pé em 3 dias? Mas olha que interessante, Jesus não estava falando do templo com a letra minúscula, com a igreja com a letra minúscula. Ele está falando do templo com a letra maiúscula. Qual é o templo de Deus? Nós. Ele está falando do corpo dele. Por quê? Porque depois que Jesus morreu crucificado, 3 dias depois ele ressuscitou. O templo foi reconstruído. Meus irmãos, é isso que nós cristãos devemos aprender. Senão nós vamos passar a vida toda na igreja e vamos boiar. E recebe o que eu estou te falando, você vai morrer, viu? Eu também vou. Você vai morrer. Aí o dia que você morrer, gente, essa eu queria ver. O tanto de coisa que eu falo com você e que muita gente acha que é bobagem, e o dia que você morrer vai dizer, o padre tinha razão. O padre falou, ele alertou. Porque quando nós estivermos na presença de Deus, o que valerá na presença dele é o nosso zelo para com ele, o zelo para com a palavra.
Jesus reconstrói o templo, que é o seu próprio corpo na ressurreição, e Ele quer que nós sejamos também templos de Deus que se reúnem no templo de Deus, templos vivos no templo de pedra. Valorizar o nosso corpo e sacralizar também o templo. O zelo que eu tenho que ter com as coisas do templo de Deus é o zelo que eu tenho que ter com o meu corpo. Por que templo de Deus? Lembro-me nos meus tempos de seminarista, tentando pensar coisas novas, eu fiz um retiro com o JUSCRI. Eu não sei se existe hoje. JUSCRI era um grupo de jovens aqui da igreja de São Cristóvão, da Mato Grosso. Jovens Unidos de São Cristóvão, chamado JUSCRI. Como seminarista, eu trabalhei lá 1 ano e meio com o padre Luiz Carlos Amorim. Um grupo animado, né? Aí nós fizemos um retiro e uma dinâmica forte com os jovens. A dinâmica era assim: quais os palavrões e atitudes nocivas você teria coragem de falar na frente do Santíssimo ou de uma imagem de Nossa Senhora? Não é que eu coloquei o Santíssimo na imagem, não. Era uma dinâmica escrita. Que se eu chegasse na frente agora do Santíssimo Sacramento, qual palavrão eu teria coragem de gritar olhando para a hóstia consagrada? Olhando para uma imagem de Nossa Senhora, qual que é o gesto que a gente anda fazendo muito? Banana, levantar o dedo do meio. Qual gesto eu faria olhando para a imagem de Nossa Senhora? Qual foi a resposta unânime dos jovens? Nada. Você está louco, padre? Eu chegar perante o Santíssimo e gritar um palavrão? Nunca. Meu Deus, que blasfêmia. Eu chegar na frente de uma imagem da Virgem Santíssima, levantar o meu dedo do meio, fazer uma banana para a santa? Você está louco? Falei, Então, veja as pessoas que convivem com você, o que você já fez. Aí mudou a dinâmica. Com a minha mulher eu já gritei palavrão. Com meus amigos eu grito palavrão. No trânsito já fiz muito gesto para muita gente. Mas não, e por que isso? Porque é uma separação na nossa cabeça, que este templo é sagrado, mas este aqui não é. Eu não falo um palavrão para Jesus no ostensório, porque seria uma blasfêmia, mas eu falo palavrão para o outro, sendo que o outro é templo de Deus. Tem uma historinha simples, mas me deu um tapa na cara uns anos atrás, que eu vou te contar. Estava festa de Corpus Christi, e um homem nem neste dia ele não fechou o boteco, o bar. Porém, quando a procissão de Corpus Christi veio, que tinha clientes, ele abaixou a porta, e quando a procissão passou, ele ajoelhou e fez assim. Aí passou o padre com o ostensório. Depois da procissão teve a missa. Aí depois da missa, as pessoas que estavam na missa começaram a passar na porta do bar. O cara abaixou a porta e fez assim, ó. O pessoal começou a rir, falou, peraí, na ida tudo bem, mas na volta? Falou assim, não, porque na ida eu vi que Jesus estava vivo no ostensório, e vocês foram à missa e comungaram, e agora eu vejo que Ele está vivo na sua vida, no seu coração. Eu me inclino para Jesus no ostensório, eu me inclino para Jesus que agora está em você. É muito mais fácil inclinar para o primeiro, é muito mais fácil ser bonzinho para o primeiro, é muito mais fácil fingir que é devoto para o primeiro, e é muito mais difícil ver Jesus na vida do outro. Destruir este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Ah, padre, gostei da pregação. O senhor fala. Não façais da igreja um lugar de comércio. Mas leve isso para dentro da sua casa também. Leve isso nas suas amizades. A sociedade hoje é tudo por dinheiro. É só descobrir o preço. Tudo se paga, tudo se passa na frente. Entre tantos exemplos, olha a bagunça da vacina no Brasil. Já estão querendo vender vacina sumindo, gente passando na frente, um querendo passar a perna no outro, é o mais esperto. Ou seja, a pessoa humana não é vista como um templo de Deus. Eu tenho que ter. Se o outro não tem, problema dele. Se eu ofertei, se eu posso, para mim tá ótimo. Então Jesus está refletindo o quê?
que o problema não é apenas o templo que virou um lugar de comércio. O ser humano está vivendo uma vida de comércio. Se comercializa amor, se comercializa filho, se comercializa barriga, se comercializa gestação, se comercializa opção, se comercializa tudo. Não é só o templo, é além do templo, é a vida. Então, como o senhor sabe disso? Olha o final do evangelho. Jesus estava em Jerusalém durante a festa, vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano. Ele conhecia o homem por dentro. Quando ele entra no pátio, e ele vê o comércio no pátio, ele não entra só no pátio, ele entra também no nosso coração. Ele conhece a nossa vida por dentro. Então não basta uma religião externa se o nosso coração está longe de Deus. Eu acho que no dia da nossa morte, pelo menos na minha, eu estou tentando não viver assim, mas muita gente vai ver que a pessoa gastou um tempo enorme, inútil, dentro da igreja. Foi um tempo desperdiçado, porque não valeu para nada. Como assim? Não havia coração, havia obrigação, cumprimento de tabela. É claro que aqui não, porque nós estamos na pandemia, não são tantas pessoas, a gente consegue ver a todos. Mas gente, vocês não imaginam se o padre, de vez em quando eu paro, não sempre, mas se o padre fosse para a missa, para chamar a atenção de um ou outro, com coisas estranhas à missa, eu te falo por mim, não tem como celebrar missa. Você vai ficar o tempo todo, porque vocês não veem que todos estão me vendo. E a igreja é feita para que o padre veja todos. Quando a igreja está cheia, o que eu vejo? Na hora da consagração, gente conversando, gente mexendo no WhatsApp, casais trocando carícias, gente, até isso eu já vi no meio da missa, gente cortando unha e lixando no meio da homilia, aproveitando o tempo. Vamos otimizar o tempo. Tá bom, cada vida sua opção, mas o que falta nestas pessoas? Zelo. Elas não têm zelo para com as coisas de Deus. Elas não estão ali para celebrar. Quem vai celebrar é diferente. Não vou contar o nome não, mas o exemplo serve perfeitamente. Eu já fui numa festa de aniversário que a mulher disse: é padre, o senhor está mais presente que a nossa família, porque está aqui tirando foto com o menino, está aqui cantando parabéns, olha lá. Eu olhei para trás, tinha um murinho assim, parentes bebendo, comendo. Quer dizer, foram lá para tudo, menos para ter zelo com o aniversariante. A família gostou da presença, não valeu de nada, só deu despesa. E esses são os mais chatos, que saem falando que não estava ruim. A cerveja estava morna, salgadinho tinha pouca carne, devia nem ter ido para encher o saco, está atrapalhando a coisa. Quer dizer, falta zelo na vida. Eu estou mentindo? Tem gente que vai na sua casa, não tem zelo com você, era melhor não ter ido. Tem gente que entra na sua vida, era melhor não ter entrado, porque você esperava o quê? Zelo. E a pessoa não é zelosa. E Jesus me ensina a ser zeloso com o templo, e a ser zeloso com as pessoas, e a ser zeloso comigo mesmo. Eu fiz questão de aprofundar este evangelho para você entender como que há 2000 anos atrás acontecia isso, e como que hoje, numa outra roupagem, acontece a mesma coisa. E não é só dentro do templo não, é na nossa família, é na nossa igreja, é na nossa comunidade, é lá na casa do seu irmão, na casa do seu tio. Quantos jovens hoje, adolescentes, vivem dentro de casa sem o mínimo de zelo? Não lavam a própria roupa, tiram a roupa suja, nem colocam no balaio, largam jogadas. Eu vi um dia desse um programa, que eu também vou ver, mas não, que me deixou nervoso, eu tenho que ficar calmo. Troca de esposa. É um programa, acho que é no SBT. A ideia é boa, é pegar uma família de um jeito, outra totalmente diferente, e troca as mães. No início a mulher cumpre o que a família vive, depois ela põe as regras. Num desses programas, o cara que recebeu a nova esposa, ele é fisiculturista, ele treina músculo.
E a mulher, quando chegou para conhecer a casa, ela viu calça, tem uma escada na casa, calça, blusa, meia, tênis. Ela falou assim: mas o que aconteceu nisso aqui? Aí quando ele foi conversar com ela, falou: não, aqui em casa é assim, é porque eu treino muito e eu chego cansado, e eu quando chego cansado eu quero tomar banho, então eu já chego tirando a roupa e vou enxugando aí eu já chego no banheiro sem nada. Aí ela perguntou assim: peraí, mas quem que pega isso aí? Ele falou assim: não, quem que pega eu não sei, eu sei que depois do banho já não tem mais nada. O pessoal acha muito normal. Quer dizer, se tem alguém jogando, é porque tem alguém. O que ele não tem para com a esposa? Certamente é ela: zelo. Qual a dificuldade de ajudá-la colocando a roupa para lavar? Qual a dificuldade de tomar uma xícara de café e lavá-la? Qual a dificuldade de estar com os pais? Qual a dificuldade de arrumar a cama quando acorda? Qual a dificuldade de agradecer pela comida porque você não fez? Mas quando não tem sal ou queima, se critica. Falta zelo. Eu já conversei com muitos pais que dizem: os meus filhos parecem que moram numa pensão. Não estou falando de todos, não. E se não é assim na sua família, dobre o joelho e louve a Deus. Graças a Deus tem muita família estruturada. Mas se você olhar a maioria das famílias, as adolescentes, eu estou falando das moças, que o rapaz podia ser outro exemplo, estão uma geração altamente preguiçosas. São meninas que não fazem absolutamente nada. E você vai casar, minha filha? Você não sabe fritar um ovo. E a cara é assim: não. Você não sabe lavar um banheiro? Não. E quando você casar? Meu marido vai pagar tudo. Casa. Nós estamos treinando um povo medíocre. Eu não estou falando para você: padre, então você está dizendo que a mulher tem que ser empregada da casa. Não, eu não sou empregado da casa, mas você tem que saber fazer, porque um dia você tem que fazer. E agora eu vou dar o exemplo, porque eu gosto de falar e mostrar a prova, para não falar que coisa da minha cabeça, que eu gosto de ter um discurso sólido. O que aconteceu em muitas famílias na pandemia? A casa está um chiqueiro, está uma zona, porque a moça que trabalhava não pôde ir por causa da pandemia, e a dondoca não sabe fazer nada, está comendo comida enlatada há um ano. O marido não aguenta mais ver sanduíche, os meninos não aguentam mais pizza. Ô mãe, faz arroz. Aí, eu não sei, um feijão, não sei se refogar não, uma carne, ficou crua. Não dá, meu filho, não dá. Então nós precisamos ter zelo pela casa de Deus, zelo pela nossa vida e zelo pelas pessoas que convivem conosco, zelo com a nossa família. Os pais falam: padre, o meu filho lá em casa, minha filha, parece hóspede. Claro que a gente não fala isso, mas a gente olhando o jeito que ele vive, ele vem em casa para quê? Para dormir, para tomar banho, para comer e para pegar dinheiro. Fora isso, não tem nada não. Carinho, ele não dá. Passear com a gente, ele não passeia. Conversar, ele não conversa. Não fica na sala, é só no quarto. Situações assim se vive aonde? Em pensão, em hotel. Hotel é assim. Você vai no hotel para quê? Dormir, comer, tomar banho. Tanto que o hotel não precisa ser caro. Você vai no hotel só para isso. Tem gente que transforma uma família num hotel. Na sua casa não tem ninguém assim não? Festa aniversário, nunca está. Natal é só com os colegas. Ano novo é com a namorada. Férias com os brother. Família não tem nada. Quer dizer, falta o quê? O zelo. O zelo por minha família me consumirá. O zelo por tua casa me consumirá. Então veja, gente, por que eu abri o leque assim? Porque se fosse hoje, o chicote ia comer não é só dentro da igreja não. Se fosse hoje, o chicote ia comer não é só nos cambistas não. Hoje o chicote ia comer dentro de muita família, onde existe tudo, onde existe comércio, onde existe câmbio, onde existe troca, mas onde não existe gratuidade, gratidão. E eu termino com um cutucão, que eu não podia deixar de dar. Você que é pai e mãe, puxa na sua memória
Qual foi a última vez que o seu filho ou a sua filha agradeceu algo que você fez por ele ou por ela? Eu não estou falando de agradecer o que recebeu. Tem gente que recebe celular caríssimo, é obrigação, nem agradece. Não estou falando de coisas, não. Estou falando de coisas assim. Ô meu pai, cheguei a te agradecer porque aqui em casa o senhor que trabalha, a mãe fica com a gente o dia todo. Então a luz que a gente usa, computador, a água que a gente bebe e toma banho, a comida que a gente come, vem do seu trabalho. Obrigado, pai. O senhor tem sido muito zeloso com a nossa família. Qual que é o pai que já escutou isso de um filho? Mãe, vem cá, o que foi? Queria agradecer a senhora. O que é, meu filho? Os anos que a senhora lavou minha roupa, a comida que a senhora faz todo dia e limpa a cozinha sozinha. Aqui em casa é muito bonito, é simples, é muito bonito. Eu queria agradecer a senhora. Não, mãe, eu queria te agradecer. Essa camisa ficou tão bem passada, as minhas meias tão arrumadinhas na gaveta. Ninguém agradece essas coisas, falta zelo. Aí as pessoas vivem de gratidão? Não, de obrigação. Aí perde-se o amor, perde-se o brilho do olhar. Nós começamos a levar uma vida arrastados e arrastada. O zelo de Jesus não é só aqui dentro, é na nossa vida também. A sacralidade é o templo? É, mas é o seu corpo também. É os seus amigos também, é sua família também. Meus irmãos, que neste domingo da quaresma, esse terceiro, o Senhor possa ter nos dado uma chacoalhada. Não no sentido, padre hoje amarrou a carapuça, viu? Hoje a gente vai sair tudo de carapuça. Não, não é a intenção. A intenção é você olhar para a sua vida de um outro ângulo. É você olhar para a sua religiosidade de outro ângulo e pensar: não é que eu posso ser melhor? Não é que eu posso ter mais gratidão? Não é que eu posso ser mais um marido zeloso para minha esposa? Não é que eu posso ter uma esposa mais zelosa para o meu marido? Não é que nós dois podemos ser pais mais zelosos para os nossos filhos? Não é que nós, irmãos, podemos ser mais zelosos com os nossos pais? Será que eu não posso ser mais zeloso com meu irmão? Será que eu não posso ser uma pessoa mais zelosa com os meus amigos, tratá-los melhor? Será que lá onde eu trabalho, eu não posso ter mais zelo com o ambiente, com as pessoas? Gente, o zelo cabe em todo lugar, porque o zelo pela vida tem que nos consumir. Você não nasceu para ter uma vida cinza. A nossa vida deve ser colorida pelas cores da graça de Deus. De graça recebestes, de graça dai. Como é bom você conviver com uma pessoa simpática, uma pessoa agradável, uma pessoa aberta. Todos querem estar perto, mas uma pessoa que não tem zelo, ela afasta os outros, ela fere os outros, ela dispersa os outros. Eu recebi uma foto eu vi no Instagram, que eu salvei, quero fazer uma publicação com ela. Um pai idoso levou a filha para comer sanduíche no shopping, parece que no shopping, e alguém tirou a foto assim, ó. Estava o pai sentado com a blusa amarrada, cabelinho branco assim, ó, olhando para a filha, a carinha boa assim, ó. E a filha o tempo todo com a cara fechada, comendo sanduíche, mexendo no celular. Aí alguém escreveu na foto embaixo assim, que ó: ah, se ela soubesse a falta que ela vai sentir dele o dia que ele morrer. A gente não pensa nessas coisas. Aí o dia que perde, zelo para que tenhamos muita saudade, inúmeras lembranças, mas nenhum remorso. Não espere o chicote comer para você valorizar as coisas importantes na sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.